Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Vida em Família. Aqui eu ajudo você a solucionar os problemas do seu cotidiano. Problemas na vida matrimonial, na maternidade, na paternidade, na sexualidade, tudo aquilo que diz respeito ao convívio familiar. Você pode assistir esse programa através do YouTube TV Evangelizar Oficial e não esquece de seguir o Instagram Evangelizar TV, onde você tem todas as atualizações, tudo que acontece aqui na TV Evangelizar. O programa de hoje vai falar sobre a doutrina da Igreja Católica, sobre a nossa linda igreja. A Igreja Católica, ela tem 4 atributos. Ela é una, santa, católica, tá? E apostólica. E o que acontece? Isso quer dizer que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Igreja Católica, que essa é a única igreja verdadeiramente de Cristo. É aquela que ele entrega a chave até Pedro e pede que ele apacente as ovelhas. Hoje você vai conhecer a história de um casal que depois de 22 anos vivendo como protestantes, se converteram ao catolicismo. É isso mesmo, é uma história inspiradora que vai mexer e vai fortalecer a sua fé. Agora eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do meu trabalho, que além do meu Instagram Fernanda Zapparoli, tem o Instagram O Meu Filho Bilíngue, onde ali eu ensino inglês para crianças. Eu desenvolvi um curso em que seu filho vai aprender inglês comigo, de verdade. São mais de 100 aulas gravadas, onde ele vai aprender inglês com uma criança americana. Além disso, seu filho terá acesso a um material inédito no Brasil, através das apostilas English Book Kids. No método Meu Filho Bilíngue, seu filho vai aprender inglês de verdade, as cores, traçados, alfabeto, vocabulário de inglês nativo. Entre agora no Instagram O Meu Filho Bilíngue e adquira assinatura anual. Você pode parcelar o curso em 12 vezes no cartão de crédito. Se seu filho tem entre 3 a 12 anos, invista nele. Essa é a melhor idade para aprender inglês. Inglês é o idioma universal e pode garantir grandes oportunidades para o seu filho. Não desperdice essa chance. Adquira já o método Meu Filho Bilíngue, entre no link do meu Instagram, Meu Filho Bilíngue, e garanta essa oportunidade. Inclusive, as aulas serão gravadas com edição lúdica, imagens e cores para ajudar o seu filho a assimilar tudo que eu estou falando na aula 100% em inglês. É a sua chance, não perca, estou esperando por você. Agora eu tenho a honra de apresentar um casal que são meus amigos, meus compadres, Beatriz e José Cunha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É uma alegria imensa receber vocês de verdade. Com uma história, gente, inspiradora, porque eles são casados há 18 anos, mas foram casados na igreja protestante, foram líderes nessa religião durante 22 anos. Pensa, mais tempo do que de casado. A conversão ao catolicismo veio em 2020. E eles vão contar essa história para você, como que se deu essa conversão inesperada ao catolicismo. Um casal que, inclusive, o José Isaías tinha a intenção de fundar uma igreja em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Sim. Hoje, ali, um fiel católico. Beatriz, conte para nós o início dessa história, dessa inesperada conversão ao catolicismo. O início teve tudo a ver com a minha profissão. Como eu sou psicóloga, eu assistia muitos vídeos do Ítalo Marcilli. E ali eu sempre estava tomando um certo cuidado. Eu pensava, poxa, ele é católico, o conteúdo dele é muito legal, muito interessante, mas sempre tinha um filtro. Eu ficava, vou tomar um certo cuidado. E aí, aos pouquinhos, eu fui... Só explicar, o Ítalo Marcilli, para quem não sabe, ele é um grande psiquiatra, né, terapeuta, psicólogo. Na verdade, hoje ele é um grande mentor a nível nacional e mundial, onde ele ajuda as pessoas na maturidade humana. Então, por isso que tem a ver com a profissão da Bia, porque trabalha com a humanidade da pessoa e, claro, também espiritualidade. Isso, então eu fui vendo que ele tinha muito conteúdo, ele é muito interessante o que ele falava, e fui querendo me interessar, fui vendo como é que era a vida dele, enfim, né, aquela coisa normal de rede social. E um ponto que me chamou a atenção foi que eu vi que ele tinha uma esposa, e eu acho que na época eles estavam com uns 4 ou 5 filhos, eu não lembro direito. E eu fiquei
que a pessoa... Não, 5 filhos. Porque eu pensei, gente, como é que eles têm 5 filhos? Eu com 4 na época, né? Falando dela que tinha 5. Quase isso. Quase lá. Mas aquilo me chamou a atenção, porque eu fiquei... Tem alguma coisa de diferente, tinha alguma coisa de diferente. E em 2020, nós optamos também por começar o homeschooling e comecei a estudar um pouco sobre materiais de educação domiciliar, e eu só encontrava material católico. E eu fiquei, gente, tem alguma coisa que eu não sei. E aí eu comecei silenciosamente a estudar, até mesmo porque eu não sabia onde é que eu ia chegar. Eu não sabia o que ia acontecer de fato. Comecei a aprofundar, a estudar, a conhecer algumas famílias católicas, e eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu fiquei, tem alguma coisa que eu não sei. E aí nisso eu fui começando. Comecei a comprar vários livros, comecei a fazer um curso também do Delfino. Fui fazendo várias coisas ali que eu fui me interessando, me aprofundando ali para ver onde que eu ia chegar de fato. Até que eu tive uma conclusão, mas eu estava bem quietinha, não falei nada para o Zé porque eu sabia do desejo dele, do interesse dele. Uma coisa importante também, quando nós tínhamos mudado de cidade, a gente estava procurando igreja, a gente tinha ido em várias igrejas, a gente não tinha se encontrado. Então isso também foi me trazendo aquela, poxa, onde é que eu vou encontrar? Estava numa busca muito profunda, né? Mas assim, a gente estava tudo bem com a igreja protestante, eu não tinha nenhuma crise, a gente sempre gostou muito, sempre participou muito, a gente participava de teatro, cantava, o Zé sempre pregou, então nossa vida toda, nossa história estava muito atrelada à nossa igreja, né? Então, quando eu comecei essa busca, eu comecei a pensar, tem alguma coisa que eu não sei. E foi quando eu fui aprofundando e cheguei na conclusão de que a igreja católica é a igreja verdadeira. Agora, você imagina essa esposa e até o marido que quer ser pastor, falar, meu bem, a igreja católica é a igreja verdadeira. Sim. José, como que foi para você receber essa notícia? Como que a Bia chegou até você com essa informação e qual foi a sua reação? Mas antes do José responder, eu vou deixar você curioso e curiosa, porque nós vamos para o breve intervalo, mas nós voltamos já aqui no Vida em Família com a resposta dessa família inspiradora que vai fortalecer a sua fé. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta aqui no Vida em Família. E antes de ir para o intervalo, eu fiz uma pergunta para o José Isaías, como que foi para ele receber a notícia de que sua esposa amada estava ali certa de que a Igreja Católica era a igreja verdadeira de Nosso Senhor. Zé, conte para nós como que foi a sua reação. Bom, primeiro, para mim, assim, quando ela chegou para falar, ela já veio depois de um processo de amadurecimento. Só que a conversa ali não foi uma conversa assim que foi toda preparada. Eu estava lá no computador, daqui a pouco ela veio, a gente começou a conversar e ela começou a abrir o que ela tinha aprofundado com relação ao catolicismo. E aí ela falou a seguinte frase, ela falou assim, eu ainda não tenho total certeza, de verdade ela sabia sim, só que ela quis preparar o meu emocional. Ela falou assim, não tenho total certeza, mas a primeira coisa que eu sei é que a reforma protestante foi um erro. Depois, na sequência, ela trouxe assim, e eu acredito, por tudo que eu estou estudando, que a Igreja Católica deva ser a igreja verdadeira. Ela começou falando que talvez não tinha dúvida e depois ela falou, eu acredito que ela seja verdadeira. Quando eu ouvi isso, para mim foi um baque e eu falei assim, como é que é? Peraí, como assim? E aí eu, como tenho um pouco o meu espírito assim, de às vezes levar um pouco na brincadeira, eu falei, quer dizer então que agora a gente vai começar a ouvir Padre Zezinho aqui em casa, né? E ela nem sabia quem era o Padre Zezinho. Não sabia. Mas eu sabia porque eu tinha sido um católico de IBGE. Então, eu cresci num lar católico, mas um lar católico assim, que meu pai era mais praticante, mas como um todo não. Eu acreditava, por exemplo, que estudar o catolicismo era coisa de criança, porque eu entendia que catecismo era só para a infância. E até meus 12, 13 anos me identificava como católico. Depois fui daquela vibe assim, estou buscando um ponto de equilíbrio na adolescência, fui buscando várias religiões, até depois, até aquele momento, me encontrar ali no protestantismo, onde eu a conheci. Então a gente começou a namorar numa igreja protestante.
E de verdade, assim, eu reconheço assim, muita sinceridade, muita busca sincera ali para os protestantes, que era a minha busca também. Então, quando a Bia chega e me fala isso, primeiro foi um baque, inclusive como marido, né? Para mim veio primeiro um sentimento assim de ter falhado no meu papel de ser o sacerdote do lar. Só que eu também estava na mesma condição que ela, que era uma condição de procura. A gente estava procurando igrejas e uma consciência que a gente teve lá primeiro é que a gente estava com um ar um pouco de consumidor, porque a gente estava buscando algo que fizesse sentido para aquilo que a gente gostava. E não necessariamente que existisse uma verdade concreta, uma verdade absoluta. Então, para mim foi um baque, eu precisei primeiro me recuperar, aquele dia ali não foi um dia nada bom. E ela me entregou um livro, que é o livro do Scott Hahn, que é Todos os Caminhos Levam a Roma, que narra a história de um pastor americano, que é o Scott Hahn, e o processo de conversão dele e da esposa dele, que era inclusive filha de pastores, né? Então, um livro lindo, mas ele é um livro lindo não é porque fica falando do protestantismo, ele traz a ótica da descoberta do catolicismo a partir do olhar de um protestante. E aí, lendo aquele livro, eu comecei a me identificar também porque eu tinha uma visão, não sobre a Igreja Católica, essa foi a minha descoberta. Eu tinha uma visão sobre o que eu achava que a Igreja Católica era. E eu acho isso, assim, um ponto fundamental assim, na vida do católico, vou falar aqui do católico brasileiro, que é o que eu conheço. Talvez nós tenhamos, assim, vários irmãos dentro da igreja que enxergam a igreja parcialmente, que não veem a beleza. E eu tive o privilégio de primeiro enxergar isso daí meio que de fora. E foi essa beleza que me atraiu. Mas quando você começou a estudar aquilo que a Beatriz foi te direcionando, você tinha essa reta intenção de fato ver se a fé era autêntica ou não? Então, como... Olha, a minha intenção de verdade era contrapor a ela. Tanto é que, assim, não foi só esse estudo que eu fui fazer. Ela me entregou aquele livro e eu fui buscar nas minhas referências. Você queria provar que ela estava errada. O meu intuito era provar que ela estava errada. Até porque é o seguinte, qual que era a minha maior preocupação? Pecar. Eu não queria pecar. Eu não queria, assim, ir contra a verdade que Deus tem para as nossas vidas aqui na Terra. E naquele momento, eu estava com um medo, né, de a gente cometer um grande erro. E aí foi assim, primeiro a intenção foi assim, violenta mesmo, eu comecei a estudar para contrapor. E aí foi nesse processo de estudar, inclusive comparando as fontes, porque daí eu fui para fontes protestantes e para fontes católicas, aí sim veio o processo aí de conversão mesmo, conversão da mente e do coração. Olha a importância de você estudar sobre a fé. Nós não podemos ficar somente com aquilo que falam, que pregam, que nas homilias do padre. A gente precisa ir aprofundar. Você precisa estudar a doutrina, o catecismo, o que a igreja fala mesmo nesses 2000 anos. Porque quanto mais você souber da verdade, mais a verdade vai te libertar de medos e de erros possíveis que você pode estar cometendo na sua própria fé. Beatriz, quais foram os pontos determinantes para você chegar a essa conclusão de que a igreja verdadeiramente fundada por Jesus é a católica? Quando eu fui estudando a questão da história, né, quem é Lutero de fato, por que ele resolveu ir para o seminário, o que levou ele aí para aquele momento ali, quem era ele como pessoa, quem era ele na igreja, qual o contexto histórico que a igreja estava vivenciando, né? Então, todo o momento histórico da igreja, os anos anteriores, os séculos anteriores à Revolução Protestante, que é o ano de 1500 ali, tudo isso foi culminando para aquele ponto. E quando chegou naquele ponto em que Lutero, ele viu que tinha algumas coisas na igreja que não estavam legal, ele poderia ter sido talvez um grande santo, alguém que trouxesse como São Francisco de Assis ou Santa Teresa d'Ávila. Ele poderia ter sido alguém que trouxe um renovo nesse sentido, mas não. Ele olhou para a igreja e ele refutou tudo aquilo. Falou, não, eu não quero isso. Ele não foi por isso que eu não trato como uma reforma, né? Uma reforma, quando você vai reformar a tua casa, você não derruba as paredes e faz outra. Você pinta, você troca os móveis, você troca o piso. Ele não, ele derrubou e fez outra
outra coisa. Então, isso é uma revolução, né? Então, quando eu tive esse entendimento de que ele jogou tudo de lado e ele criou uma outra coisa, eu falei, pera só um pouquinho, não é uma reforma. Então, ele não fez isso e teve toda uma questão do movimento político ali também, né? A Alemanha já estava ali com intriga com a Itália, então a Alemanha abraçou Lutero, deu muita força para ele, porque ele foi só mais um que se levantou contra a igreja, como milhares se levantaram ao longo dos séculos e séculos. Mas ele era só um padre ali, meio inexpressivo, não era muito influente, mas o movimento político abraçou porque já tinha todo o interesse político de Alemanha e Itália ali naquele momento. E aí ele teve essa força e começou todo o processo da reforma protestante, né, que é a Revolução Protestante, mas tudo isso teve todo um aparato histórico ali para conhecer. Então é importante entender a história da igreja e parar e pensar, porque assim, uma coisa que no meio protestante é muito falado é a questão da origem, né? É trazido o Lutero como um grande cara. Eu sempre tive Lutero, tem até um filme chamado Lutero, né? Eu achava, nossa, Lutero é o cara, tipo... Mas aí quando eu fui entender de fato, eu falei, gente, quanta mentira, quantas inverdades ali, quantas meias verdades, na verdade. Tipo, você pega um pedacinho e junta, parece que é uma coisa uau, mas o Lutero não era esse cara. E aí isso você vai entendendo isso quando você estuda a biografia dele, quando estuda de fato a história dele. A esposa dele também era uma freira, a condição como eles viviam, a forma como ele era como pessoa. Então, assim, tudo que ele fez, o protestantismo vem a partir da pessoa de Lutero. Então, é tudo construído a partir daquele homem que estava em briga com a igreja. Então, assim, não podia ter vindo uma coisa, assim, consistente de fato, né? Agora, tanto que a partir disso foi dividindo. Então, milhares de instituições hoje, né? Esse sentido, assim, de igreja única, né? É algo assim que é libertador, porque quando nós começamos a nos aprofundar realmente, o primeiro sentimento, assim, pelo menos para mim, que me chamou muito a atenção foi o sentimento assim de realmente uma paz, uma tranquilidade em ter encontrado a fonte da verdade. Sim, verdade. Eu na verdade entendia a palavra de Deus como um livro, a Bíblia, né? A partir daquele momento eu comecei a entender, sim, a Bíblia é a palavra de Deus, só que essa palavra de Deus, ela continua ativa desde que Jesus veio. E ela continua ativa o quê? Através do corpo dele, que é a igreja. Corpo único. E a partir disso, eu consigo descansar nesse entendimento. Outra questão fundamental para nós também é assim, em que tipo de conhecimento que eu me apoio. Antes eu estava sujeito, inclusive, ao meu próprio entendimento. Eu pensava em ser pastor muito adaptando princípios que eu tinha a uma certa doutrina que eu criaria. E eu mesmo, assim, eu seguia pessoas que falavam assim, pastor, tal coisa é um erro. Aí ele fala, não, eu mesmo faço. Sim. Então, é muito o catolicismo, pessoal. Exatamente. O catolicismo, ele vai... Essa é a minha opinião, mas o que a igreja diz, que existe uma verdade ali. Essa fonte segura que o catolicismo é, por isso que é importante conhecê-lo, né? Eu passei a me sentir um anão no ombro de gigantes, entendeu? Como Santo Agostinho, né? E o José é bem alto, viu, gente? Agora, me conte uma coisa. Depois disso, vocês foram para a parte prática, no sentido, receber o sacramento dentro da Igreja Católica, do matrimônio, primeira comunhão, Eucaristia. Sim. Por mais que o José já tivesse, ele voltou a se comungar, a Beatriz pela primeira vez. E aí, vocês têm 5 filhos. Como que foi reunir essa turminha aí e dizer, olha, até hoje, então, nós estávamos por aqui, agora nós vamos para cá. Como que vocês fizeram esse processo de levar a fé católica para os filhos e fazer o batismo, primeira comunhão de cada um deles? Isso foi uma grande bênção, foi porque eu achei que o Zé fosse demorar muito tempo para se converter. Eu achei que ele fosse igual a Kimberly, né, do Scott Ramsey, porque ela demorou acho que uns 4 anos ali para ter o entendimento. Então a gente teve uma grande bênção do Zé já entender, né, e um passo importante foi não ficar na cabeça dele, mas deixar eu ir me tornando uma pessoa melhor. Sabe, né, graças a Deus. Não, isso é verdade, assim. Exatamente, porque ela não ficou martelando na minha cabeça. Isso. Né? Isso não funciona. Exatamente. Mas ela rezou muito. Né? Isso, exatamente, muita oração.
Então, Deus nos deu essa graça de ter sido rápido esse processo. Então, a gente chamou as crianças e explicamos para eles, né, que a gente tinha estudado, aí do jeitinho que eles entendiam. A gente entendeu que a nossa igreja está vendo por esse caminho, né, só que a gente entendeu que essa daqui é uma partezinha de uma igreja que é maior. Então, a gente vai para algo que é muito mais completo, é diferente, mas vocês vão entendendo aos pouquinhos. Então, assim, rezar o terço, no começo eles não gostavam. A gente colocava lá o vídeo do padre Paulo Ricardo e rezava junto com ele, né, ali vendo na TV, para eles irem acostumando. Mas era assim, também, para a gente aprender, não sabia rezar o terço, a gente não sabia, não tinha ainda recebido os sacramentos. Isso. Tá na hora de aprender, porque faz uma diferença na vida. Exatamente. Né? A questão, assim, de ir à missa, porque quando a gente ia na igreja protestante, era música, era filme, era pipoca, era dança. E uma simbologia, a Eucaristia, isso, né? O pão. Ali na missa é o próprio corpo de Nosso Senhor e o sangue. Isso, então na missa eles tinham que ficar sentadinhos, eles não entendiam. Então eu ia explicando para eles tudo o que estava acontecendo. Aí para ficar paradinho foi difícil no começo, porque eles já estavam grandes, mãe, eu não aguento mais. É tudo uma coisa assim para você parar, refletir. Não é aquele agito, né? Palmas e música, é diferente, entende? No culto protestante, né? Então para eles era aquele momento tranquilinho e para eles era difícil de eles entenderem aquilo. Mas aos pouquinhos eles foram entendendo, né? Então a família toda, eles foram gostando muito. Eu queria, assim, agradecer muito a participação de vocês e dizer, gente, que uma coisa bonita, eu como testemunha, né, de toda essa conversão, é que o evangélico, né, ele não se confessa, né, a um sacerdote, por exemplo. Verdade. Ele confessa para Deus, né? E é bonito ver em vocês essa busca que semanalmente vocês estão na fila da confissão na Santa Missa, ali nos Arautos, em Joinville, Santa Catarina, onde nós frequentamos, né, buscando essa luta, né, em conquistar virtudes. Então, a gente vê que vocês se converteram a não só mais um católico, mas a ser um católico de verdade que vai fazer a diferença naquilo que é o chamado de cada um. A Beatriz se descobrindo e, né, se lançando vocacionalmente, o José ali no seu trabalho e se descobrindo também vocacionalmente. Então, quero louvar mesmo a Deus pela história de vocês, agradecer, pode deixar suas considerações finais. Esse caminho passou por o processo de entender, né? Foi um momento de muita dor, foi quase que um sentimento de luto, né? Porque a minha identidade, toda a minha história estava muito atrelada ao protestantismo e muita humildade, porque eu tive que entender, poxa, eu não sei nada. Então, que para mim pegou muito essa coisa, tipo, seja humilde, porque na minha cabeça já, tipo, do 22 anos de caminhada, eu tô lá no topo, aí daqui a pouco volte ao início, né? Então, isso exige muita humildade. Então, assim, abrir mão de muitas convicções, desagradar pessoas, mas diante da verdade, perder amizades, exatamente, ouvir muitos haters na internet, mas diante da verdade não resta outra opção, a não ser atender ao chamado da verdade. Quando a gente entende que a Igreja Católica é a igreja deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, nada mais faz sentido. Tipo, eu quero essa verdade, eu quero viver essa verdade de forma plena, né? E é tão bom, e a gente foi muito abraçado pelos católicos, assim, tipo assim, venham, a gente foi muito bem recebido. Deus colocou pessoas muito especiais. Você também, amiga, uma pessoa muito especial desse começo, né? De nos abraçar, tipo, venham, são bem-vindos. Eles são padrinhos do meu filho, consagração de Nossa Senhora São José. Exatamente. Que ironia, né? Os primeiros afilhados de Nossa Senhora e São José. Somos consagrados a Nossa Senhora, os filhos também. Então, essa consagração, essa entrega, esse acolhimento foi muito bonito, muito importante, amiga. Obrigada. Assim, eu vejo o quanto que é importante a gente se colocar assim num caminho em que a gente consiga ser alvo da graça, né? Eu vejo que Deus quer derramar esse amor para todos nós. E a Igreja Católica, ela tem algo que nenhuma igreja tem, né? Que são os sacramentos. E você falou da confissão, é um dos sacramentos mais lindos que eu vejo, que é um sacramento de cura. Está lá junto com a unção dos enfermos, quando a gente aprende ali as categorias dos sacramentos, a confissão é um sacramento de cura. E a Igreja Católica, inclusive, inventou o perdão. Talvez quem está nos ouvindo assim esteja vivendo o catolicismo, mas talvez não de uma forma total, né? Jesus se entregou totalmente por nós. Se entregou totalmente, até a última gota de sangue. E deixou o corpo dele aqui, entregando sacramentos para nós. Então, meu convite é assim,
viva os sacramentos. Estude a história da igreja e viva os sacramentos, e aí sim a transformação virá. Gente, essa história está incrível. Eu acho que você tem que agora indicar para algum amigo, alguma amiga conhecer no YouTube da TV Evangelizar Oficial, porque precisa ser assistido e reassistido várias vezes. Quero agradecer a sua participação também aqui no programa Vida em Família e eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!